Desde que começou o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro piorou em 70% a sua qualidade de jogo. Você quer entender como? Vem com a gente! Fala aí pessoal, Felipe Masmanier do Footstats. Hoje estou sozinho aqui, a gente vai fazer um vídeo mais curto, mais dinâmico. Estamos na produção também do Dica Stat 5 da quinta rodada, que vai sair entre hoje à noite, quinta-feira, e amanhã cedo, sexta-feira. Mas vamos lá, hoje a gente não vai falar de coisa boa, a gente sempre prefere falar de qualidades dos times, de jogadores. Mas quando a gente percebe que alguma coisa está fora do trilho, a gente também tem que alertar aqui. E o Cruzeiro teve uma queda de rendimento muito considerável nesses últimos jogos, principalmente pela produção ofensiva, a gente vai falar bastante dela. No começo do ano a gente fez alguns vídeos elogiando bastante esse time do Cruzeiro, a qualidade do quarteto ofensivo, a qualidade ofensiva do time. Mas vamos lá então, vamos começar a falar desses números, o sintoma que a gente percebeu aqui do Cruzeiro, a questão das finalizações. Pessoal que viu o jogo de ontem, Fluminense e Cruzeiro, viu que o Cruzeiro acertou uma única finalização o jogo inteiro. E aí o que a gente fez? A gente procurou em toda a nossa coleta de dados desse ano os jogos com a menor quantidade de finalizações, os jogos que as equipes conseguiram finalizar menos contra os seus adversários. E aí não para nossa surpresa, a gente descobriu que no intervalo de menos de 20 dias o Cruzeiro conseguiu fazer as duas partidas com menor quantidade de finalizações. Essa aqui com o Cruzeiro pela Copa do Brasil, que teve um chute solitário só do Pedro Rocha, o chute do gol, e a partida contra o Flamengo, a derrota de 3-1 no Maracanã, que teve só duas finalizações. Empatando com esse jogo do Corinthians aqui contra a Chape na Copa do Brasil também, duas finalizações realizadas. Aí o Corinthians aparece de novo com 3 finalizações aqui, o CSA com 3 finalizações contra o Fortaleza na Copa do Nordeste, o próprio Fortaleza que aparece aqui com 4 e o Botafogo, o Atlético Paranaense também com 4 finalizações durante todo o jogo. E aqui a gente vê que o Cruzeiro ocupa as duas primeiras posições. Aí a gente foi um pouco além para ver o que mudou nos números gerais do Cruzeiro desde que começou o Campeonato Brasileiro, desde essa derrota para o Flamengo, no intervalo de 6 jogos. A gente vê em primeiro lugar aqui o aproveitamento caiu mais do que pela metade, era de 84%, o time estava invicto ainda antes do jogo contra o Flamengo, caiu para 38,9%, um aproveitamento bem ruim nesses 6 últimos jogos. Na questão dos gols feitos, de 2,19 para 1,17, caindo quase pela metade, quase 50%. Na questão da eficiência ofensiva, Cruzeiro precisava de 5 chutes para fazer um gol, agora está precisando de 8,7. Nos gols sofridos, essa aqui muito sentida, eram 9 gols sofridos em 21 jogos e já sofreu mais gol do que em todo aquele período em só 6 jogos, 10 gols sofridos em 6 jogos. De 0,43 para 1,67, piorando demais a eficiência, que era de quase 24 chutes para sofrer um gol, agora caiu para 8,1. E aqui no índice Footstats, que é a questão que a gente falou logo no começo do vídeo, que está no título, que é a questão dos 70% de perda de qualidade de jogo, era 102,1 por jogo, caindo para 31,5. Então é uma queda bem sentida, bem considerável. Sempre lembrando, a gente sabe que essa mudança é natural, vir depois dos estaduais, é normal que o seu time perca bastante rendimento depois que termina o estadual, terminam aqueles jogos mais fáceis e começa só pedreira, mas essa queda está muito grande, está muito acentuada. Mais uma estatística aqui que comprova bastante essa queda do Cruzeiro nesses últimos jogos é a questão da posse de bola no campo ofensivo. Se a gente pegar as partidas contra o Flamengo, contra o Internacional e contra o Fluminense, a gente vai ver que foram as partidas que o Cruzeiro teve menos posse de bola no ataque. Só 14% contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, que foram justamente as partidas que a equipe menos finalizou e que todos os times menos finalizaram. Só um chute contra o Flu e 2 chutes contra o Fla. E aqui nessas outras a gente recorta só esses 6 últimos jogos. Nas vitórias contra o Ceará e contra o Goiás conseguiu ter uma porcentagem maior de posse de bola no ataque, quase 40% contra o Goiás. Na derrota contra o Emelec conseguiu quase 30%, o time criou bastante também, finalizou bastante. O problema não foi exatamente esse da produção ofensiva, mas nessas partidas, principalmente contra o Fla e contra o Flu, isso ficou bastante flagrante, tanto que a equipe não conseguiu finalizar, não conseguiu levar perigo ao adversário. E essa foi nossa análise de hoje. Falando desses números preocupantes do Cruzeiro, tem que melhorar esse desempenho, porque principalmente em pontos corridos, se você tiver uma produção ofensiva tão baixa assim,
você não vai conseguir ir para frente. Em mata-mata você até consegue acertar um jogo ou outro, acaba se classificando, mas em pontos corridos fica bem difícil. O Cruzeiro é um time excelente, um elenco recheado de excelentes jogadores, principalmente na parte ofensiva, depois da contratação do Pedro Rocha, várias opções para o Mano conseguir montar um time bem bacana, e nesses últimos jogos isso não está acontecendo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem as notificações. A gente fez um vídeo bem legal essa semana também do Sampaoli, que vai estar aqui no card. O Dica Stats da quinta rodada vai ao ar entre hoje e amanhã, como a gente já falou. Então fiquem de olho aí que a gente volta nos próximos dias com mais informações para vocês. Um abraço e até mais!